RBS Notícias. Oferecimento. Conta Universitária Banrisul. Cashback e muitas vantagens. Abra a sua pelo app. Boa noite. Boa noite. Chega a 16 o número de mortos por causa do ciclone que atingiu o estado. Já são mais de 16 mil os desabrigados e desalojados. Em Caraá, além do drama dos que perderam tudo, está difícil até para recomeçar a trabalhar. O município tem 18 ateliês que fazem uma parte importante dos calçados que vão até para a exportação. A maioria teve que parar. O sapato, a produção que nós tínhamos para produzir durante essa semana, a gente perdeu quase tudo, né? Pelo menos 14 municípios decretaram situação de emergência. Deputados estaduais votam um projeto que reestrutura o IP Saúde. Antes, servidores protestaram contra a proposta e bloquearam os acessos ao prédio da Assembleia Legislativa. A partir de agora, no RBS Notícias. A Assembleia Legislativa vota neste momento o projeto do governo do estado que reestrutura o IP Saúde. Servidores protestaram durante todo o dia porque foram impedidos de entrar no plenário. E a sessão começou depois de muita confusão. O repórter Jefferson Ajeitos está lá no plenário da Assembleia Legislativa acompanhando. Jefferson, boa noite. Tem previsão de término de votação desse projeto? Oi, Eloy, boa noite a você que nos acompanha. O horário exato da votação ainda não tem, porque os deputados e deputadas estão discutindo e votando algumas emendas. São projetos que alteram o texto original do projeto. A votação está confirmada para hoje, mas não tem hora exata. Estava prevista para começar por volta das 2 da tarde, começou só às 4, depois de muito protesto de manifestantes, pessoas contrárias às alterações no projeto do IP. Alguns manifestantes bloquearam acessos da Assembleia Legislativa, parlamentares e funcionários do Legislativo não conseguiram entrar para trabalhar. Depois, houve um acordo da mesa diretora e a decisão de impedir a entrada de manifestantes ao plenário da Assembleia. Por isso, está assim desse jeito aqui, ó, o espaço normalmente ocupado por pessoas aqui durante votações de projetos importantes está vazio. Os deputados começaram essa votação depois de muito protesto do lado de fora, como você vai ver agora na reportagem. A movimentação intensa do lado de fora da Assembleia Legislativa começou ainda na madrugada. E durante a manhã, os manifestantes começaram a ocupar as ruas do entorno, bloqueando os principais acessos ao prédio. Deputados e outros funcionários do Poder Legislativo não conseguiram entrar para trabalhar. À tarde, mais manifestantes se juntaram ao grupo. A dívida do IP não é uma dívida nossa, não é do funcionalismo que tem que pagar. O governo do estado deve para o IP, eles é que tem que saldar a dívida. Por volta de 2 da tarde, deputados aliados ao governo, com a escolta do batalhão de choque, entraram no prédio por uma porta lateral, distante dos manifestantes. Exigimos uma auditoria pública para saber efetivamente se todas as entidades e empresas que devem para o IP se saldarem suas dívidas, se isso não ameniza bastante esse débito tão anunciado que até agora nós não sabemos. Às 13h30 da tarde, deputados da mesa diretora se reuniram e, por maioria de votos, decidiram que a votação aconteceria sem a presença do público no plenário. Segundo o presidente da Assembleia, a decisão foi assinada por todos os líderes de partidos. Esta é a decisão em função da segurança que os servidores da casa e os deputados têm que ter no desempenho das suas funções. E pelo movimento que nós percebemos na parte externa da Assembleia, nós não temos essa garantia de ter uma sessão sob o aspecto da segurança tranquilo. Nesse instante, os manifestantes começaram a deixar os locais que ocupavam em frente à Assembleia. A votação começou às 4 horas da tarde com as cadeiras da plateia da Assembleia Legislativa praticamente vazias. Apenas assessores de parlamentares e imprensa puderam acompanhar. Inicialmente, a votação estava prevista para começar às 2 da tarde. E como passou muito do horário previsto no regimento da Assembleia,
o presidente do Poder Legislativo convocou uma sessão extraordinária para analisar e votar o projeto do IP Saúde. Deputados que fazem oposição ao governo criticaram a decisão de deixar o público do lado de fora. Eles estão nos solicitando que pudéssemos dialogar e a Assembleia não teve a sensibilidade de adiar a votação por mais uma semana para abrir esse canal de diálogo, fecha as portas, impede o acesso do público e faz uma votação onde o destino dos servidores será selado sem que eles possam participar. O projeto continua, segue em discussão, deve ser votado ainda hoje. Conversei com deputados da base aliada ao governo e eles afirmam que já tem 28 votos garantidos para a aprovação desse projeto que mexe na forma de contribuição dos servidores públicos estaduais. A contribuição passa de 3,1% ao mês sobre o salário para até 12%, dependendo do perfil do servidor, e também passa a cobrar contribuição de dependentes. O IP tem cerca de 1 milhão de segurados aqui no Rio Grande do Sul. Isso é aproximadamente 10% da população gaúcha. E o governo afirma que o Instituto tem um rombo no orçamento, um déficit de aproximadamente 432 milhões de reais. O governo afirma que com as alterações vai passar a arrecadar mais 720 milhões de reais por ano e que esses recursos vão ser usados para cobrir o déficit do IP e também reajustar pagamentos a médicos, hospitais e laboratórios credenciados. Você vai ter mais informações no nosso site G1RS e amanhã às 6 da manhã no Bom Dia Rio Grande. Nós seguimos acompanhando, Dani. Obrigada, Jefferson, pelas informações. Uma boa noite. E a seguir, aumenta o número de mortos, desabrigados e desalojados em consequência do ciclone que atingiu o estado. 14 municípios decretaram situação de emergência. Nós já voltamos. Subiu para 16 o número de mortes causadas pelo ciclone que atingiu o estado. O corpo de um homem que estava desaparecido foi encontrado esta tarde em Caraá, no litoral norte. No município, 3.000 pessoas estão fora de casa. A máquina abre caminho no meio da lama para um caminhão chegar mais perto e retirar este carro que foi parar dentro do cemitério. O veículo foi içado por um guindaste. Perda total. Entrou 1,80 m de água dentro de casa, destruiu tudo que tinha dentro de casa. Um dos carros veio parar dentro do cemitério. A dificuldade é imensa, Jonas. Eu sou um rapaz que nasci aqui, tenho 59 anos. Eu me emociono em falar disso aqui. Ô, Jonas, é um povo sofrido hoje. É bem difícil. Desde quinta-feira passada, 298 pessoas foram retiradas das áreas de risco tratadas com vida. As equipes de buscas e salvamento levaram hoje uma médica, uma enfermeira e remédios na comunidade da Pedra Branca, que está isolada. A cidade uniu forças. 2 conhecidos salvaram a Eduarda. Nossa, foi horrível. Quando eu me dei por conta, a água já estava invadindo dentro da casa. Foi muito rápido, muito rápido. Devo a minha vida a eles, porque eu sozinha não conseguia. E depois que eu subi, deu 5 minutos. Nem isso, encheu. Hoje foi enterrado o corpo do empresário Ayrton Pinto Pereira, de 57 anos. Ele morreu quando a casa foi destruída pela enchente do Rio dos Sinos. Quando a água começou a subir, ele subiu para cima do telhado com a lanterna, ele ficou gritando, pedindo socorro. Pelo que me disseram, desde as 10 da noite até 1 hora da manhã, pedindo socorro. E num determinado momento a água veio mais forte e levou a casa dele com tudo. É difícil para nós como familiares, é triste para nós como familiares. Neste áudio é possível ouvir um vizinho desesperado. Ele tentou avisar o Ayrton que a casa ia desabar. O rio está subindo tudo. Só tem aquele cara lá, não dá para atravessar, olha a correnteza que forte. Perto dali, a dona Nirva e o filho Christian enfrentaram momentos de pânico. Nós vamos morrer afogados aqui, ó, como é que a gente já está dentro de casa. Christian contou que gravou o vídeo para pedir ajuda. Quebrei o telhado para poder eu sair ou ter alguma forma como pegar ela, sabe? Nesse momento aí eu subi, eu vi que tinha um fio aqui de internet, alguma coisa aqui em cima. Aí eu vim, peguei esse fio, passei nos braços dela, amarrei por baixo dela e amarrei ela naquele pau daquela guia ali, né? Pra ela não poder, pelo menos não descer na correnteza e não mexer tanto no sofá que ela tava em cima, porque tinha botado minha moto pra dentro ali. Aí o sofá, a sorte que escorou o sofá na moto, ele não balançava tanto. Mas freezer, geladeira, era tudo dançando dentro de casa.
Hoje, dona Nirva está na casa de parentes. O sentimento que a gente tem é de se recuperar. Graças a Deus que a mãe está viva e a mãe está bem. Caraá já teve perdas na agricultura de quase 18 milhões de reais, segundo a Emater. Outros setores também foram afetados. As pequenas fábricas de calçados ainda não retomaram a produção. Prejuízos também para a economia de Caraá. O município tem 18 ateliês que fazem uma parte importante dos calçados que vão até para a exportação. A maioria teve que parar e o dia de hoje foi dedicado à limpeza para tentar retomar as atividades. O sapato, a produção que nós tínhamos para produzir durante essa semana, a gente perdeu quase tudo, né? A gente está tentando salvar, lavando e deixando no sol para secar para tentar salvar. Voluntários estão vindo de diferentes regiões do estado. 30 pessoas fizeram um mutirão na casa do Rodrigo para tirar a lama trazida pela enxurrada. Eu cheguei em casa por volta das 7 horas e o rio começou a encher, muita chuva, né? E a gente tentou tirar os carros para a rua, nós só tiramos os carros e já entrou água dentro de casa. A situação realmente é bastante crítica aqui no Caraá, a gente sabe que a cidade toda se sentiu bastante. O trabalho nosso consiste realmente em ser voluntário, então tem homens, mulheres, né, que se organizaram com suprimentos e também, principalmente a mão de obra, né, que é necessária. Mais de 16 mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas no estado. Hoje, em reunião com prefeitos, a Defesa Civil Nacional garantiu que vai abastecer a população dos municípios mais castigados pelo ciclone com cestas básicas e outros itens essenciais por 60 dias. Pelo menos 14 municípios já decretaram situação de emergência. Gravataí é um deles e é lá que está o repórter Arildo Palermo. Arildo, boa noite. Tem muita gente ainda aí fora de casa? Oi, Eloy, boa noite a todos. O ginásio da paróquia Cristo Rei, aqui onde estamos, é o último dos 8 alojamentos organizados pela prefeitura, porque aos poucos as pessoas estão voltando para casa. Esse é o último, então, que ainda está em funcionamento. A última atualização da Defesa Civil aqui de Gravataí mostra que 295 pessoas ainda estão fora de casa, em familiares ou amigos, e 12 ainda permanecem aqui neste local, passando as noites. A boa notícia é que o nível do rio Gravataí, que vinha subindo desde a última quinta-feira, estabilizou de ontem para hoje, mas segue alto, é muita água acumulada em diferentes locais. Nós vamos ver agora imagens da chegada de Porto Alegre, Avenida Assis Brasil. Ao fundo a gente percebe a BR-290, um trecho da Freeway, a quantidade de água ainda acumulada no local. Em Esteio, 60 pessoas ainda estão passando as noites nos abrigos municipais. Em São Leopoldo, são cerca de 200 pessoas nessa mesma situação. O nível do Rio dos Sinos, em São Leopoldo, caiu 20 centímetros desde a última atualização que nós trouxemos ao vivo aqui no RBS Notícias ontem, mas ainda segue alto e a preocupação é com as chuvas nos próximos dias. Nos últimos 40 anos, gente, essa tragédia, o ciclone extratropical, é a maior tragédia em termos de vidas humanas perdidas a atingir o Rio Grande do Sul. Desde 1980, não há registros de outra situação, outro episódio com essa proporção. Dani. Uma tristeza, né, Arildo? Obrigada, pelas informações. A Defesa Civil de Porto Alegre faz novo alerta de chuva e perigo de deslizamentos. Veja a seguir. Uma rodovia federal e 4 pontos em rodovias estaduais seguem com bloqueio total por causa dos efeitos do ciclone. A BR-116 em Nova Petrópolis, com queda de barreira e terreno encharcado, segue sem previsão de liberação. De acordo com o DENIT, houve um novo deslizamento da encosta e equipes já trabalham na remoção de material. Nas rodovias estaduais são 4 pontos de bloqueio total. No quilômetro 47 da IRS 422 em Venâncio Aires tem queda de barreira. No quilômetro 7 da IRS 494 em Três Cachoeiras, a estrutura da cabeceira cedeu. No quilômetro 3 da IRS 474 em Santo Antônio da Patrulha, a ponte caiu. Na VRS 826, quilômetro 9 em Alto Feliz, a pista apresenta rachaduras. E no quilômetro 7 do acesso a Caraá, em Santo Antônio da Patrulha, uma ponte caiu.
O inverno começa amanhã, às 11h58 da manhã, com previsão de fortes pancadas de chuva no estado. A Defesa Civil de Porto Alegre emitiu um novo alerta para risco de deslizamentos a partir da noite de hoje. Daqui a pouco, às 8 da noite, por causa do solo que já está encharcado pela chuva provocada pelo ciclone. Amanhã, os maiores volumes devem ser registrados no centro-oeste. Não são volumes extremos como na semana passada, mas tem risco para alagamentos. Em Uruguaiana, por exemplo, tem previsão de 40 milímetros. É quase metade da média do mês de junho. Onde faz mais frio de manhã? Na Serra, com 4 graus em Ausentes, no Sul, com 7 em Santa Vitória do Palmar. Na capital, 13 graus. E à tarde, a máxima fica nos 19 graus em Porto Alegre, 18 em Caxias, 17 em Santa Maria. A tendência é que o tempo continue instável nos próximos dias, como em Gravataí, na região metropolitana, mas o volume de chuva vai diminuindo até sexta-feira. E hoje nós ficamos por aqui. Uma boa noite. Uma boa noite e até amanhã. RBS Notícias. Oferecimento. Conta Universitária Banrisul. Cashback e muitas vantagens. Abra sua pelo app.